Primeiro, a gente precisa entender o seguinte. Com o passar dos anos, a nossa expectativa de vida aumentou e a taxa de natalidade diminuiu. Então, nós temos, a nossa população, ela está mais idosa. A população está mais idosa. Para vocês terem uma ideia, em 1950, 43 anos era a expectativa de vida. As pessoas viviam em média 43 anos. Hoje em dia, isso aqui é a flor da idade, não é verdade? Hoje em dia, atualmente, a expectativa de vida é de 74 anos e a estimativa é que em 2040 a estimativa de vida seja de 80 anos. Lembrando que isso aqui é uma média. Não significa que todo mundo vai viver 74 anos ou 80 anos. Não. Tem pessoas que vão viver mais, tem pessoas que vão viver menos. Isso aqui é uma média geral. E hoje a gente já tem algumas notícias, né, de pessoas que têm 120 anos, que têm 130 anos e estão bem fortes. Então, isso aqui é uma média mesmo. A ONU, ela fez um comunicado dizendo que a população mundial com mais de 60 anos vai quadruplicar nos próximos 40 anos. Então, é um mercado, aí já para nossa visão, né, de trabalho, empreendedores, é um mercado que vai crescer, é um mercado que está crescendo. Então, a gente precisa saber avaliar essas pessoas idosas, a gente precisa saber qual o melhor procedimento, como melhor conduzir e ter mais conhecimento com relação a essas pessoas, certo? Então, se a gente tem uma escala aí crescente de pessoas com mais idade, com mais de 60 anos, então vamos voltar também nossa atenção para esses tratamentos, para a gente ter um suporte necessário para poder atendê-los. E com o avanço da idade, a gente percebe o reflexo na nossa pele. A pele reflete logo o avanço da idade. E as rugas, gente, é um dos sinais do envelhecimento mais temido pelas pessoas. É impressionante. E a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Algumas características do envelhecimento. Com o envelhecimento, a gente tem a perda da elasticidade, os músculos eles enfraquecem e ficam frouxos, e os coxins subcutâneos eles se dissolvem. A partir dos 25 anos de idade, tudo no nosso corpo começa a diminuir, tudo começa a cair. Então, a gente diminui a produção de colágeno e de elastina, a gente diminui a produção dos nossos hormônios, e tudo isso é consequência do envelhecimento. Tem várias teorias, né, para o envelhecimento, mas todos os autores eles falam que a partir do momento que você nasce, que a gente nasce, a gente está envelhecendo. Então, a gente tem um ciclo, né? Ciclo de vida como tudo na natureza, se a gente for parar para perceber, tem. Nasce, cresce e se reproduz, né? E depois morre. Então, a gente passa por esse ciclo também. Seria legal, e aí eu tenho certeza que vocês concordam comigo, se esses 25 anos ele aumentasse. Já que está aumentando a nossa expectativa de vida, poderia aumentar também nessa margem aí de queda do nosso organismo. Então, por que não começar a diminuir os hormônios com 50 anos, 60 anos? Não é? Vamos fazer um pensamento positivo aí para ver se esse negócio aqui aumenta. E com isso, gente, nós teremos o quê? Aparecimento de rugas, aparecimento de sulcos cutâneos, presença de manchas senis. E essas manchas, é importante a gente falar que o efeito do sol é um efeito acumulativo. É um efeito acumulativo. Então, o sol que você tomou quando você era criança, ele só vai se manifestar na sua fase adulta, na fase, né, na terceira idade. Então, ela vai se manifestando depois.
toma sol, tudo bem. Ah, hoje eu tomei sol, não tive nada, não. Mas quando você tiver mais idade, é que esses efeitos eles vão aparecer. Caso não apareça logo de imediato. Então, presença de manchas senis, fragilidade capilar, aparecimento de telangiectasias. Os cabelos brancos, eles ficam com menor volume. A gente tem pouquinho cabelo, né? E fica tudo branco. Tudo é consequência do envelhecimento. As rugas são as alterações mais temidas. Todo mundo tem medo das rugas. Ai, não quero envelhecer por causa das rugas. Vou ficar cheio de ruga, vou ficar cheio de ruga. Então, são o sintoma, né, um sinal, uma característica do envelhecimento que é mais temido. Para vocês terem uma ideia, o Brasil é o terceiro país a consumir mais produtos para essa finalidade, produtos para rejuvenescimento. É o terceiro país. As pessoas se preocupam muito com a aparência da pele, com as rugas. Então, isso reflete também no nosso trabalho, né? Muitas pessoas, elas vão procurar a gente para isso. Ah, tô com rugas, quero fazer tratamento de rugas. Então, é importante a gente saber diagnosticar para que a gente tenha um bom resultado. Para que a gente tenha um bom prognóstico, a gente precisa ter um bom diagnóstico. E o que a gente vai avaliar nessa avaliação, na anamnese? A gente vai avaliar as rugosidades, a oleosidade. Lembrando que a pele seca é uma pele que tem mais tendência a rugas. Por quê? Porque essa pele ela não vai ter muita oleosidade, então ela não vai conseguir reter muita água. E a desidratação é um dos fatores principais para as rugas. Hidratação, acabei de falar, né? A hidratação é fundamental. E a intensidade das rugas é o que a gente vai avaliar e o que a gente vai ver aqui, tá? Saber classificar, conseguir classificar um pouquinho essas rugas. Com isso aqui, com essa avaliação, a gente vai conseguir decidir o melhor programa de tratamento para cada cliente. Por isso que a avaliação é importantíssima. Não abram mão dessa etapa. Essa etapa aqui, ela vai determinar todo o seu procedimento, todo o resultado positivo que você vier a ter vai ser determinado nesse momento. É no momento da avaliação. Vários métodos para avaliação foram criados, foram testados e vão continuar sendo criados. Pensa aí comigo, se a ONU disse que tende a aumentar a quantidade de pessoas com idades mais avançadas, pessoas na terceira idade. Então, o mercado ele vai se voltar para eles. Eles vão ser a prioridade, porque vai ter muito mais idoso do que criança, do que adulto, do que adolescente. Então, o mercado ele começa a se voltar para esses consumidores. Então, a gente vai, com certeza, novos métodos de avaliação vão ser criados, vão ser testados. Isso aqui vai evoluir. Graças a Deus, né, para o nosso bem, isso aqui vai evoluir. E aqui eu mostro algumas avaliações aí que existem, tá? Tem a avaliação de molde negativo de silicone, mas esse aqui dá muito trabalho, é muito complexo, porque você tem que ter a substância certa, a substância ela tem que secar rápido, mas seria o quê? Você ia tirar, como seria esse molde negativo de silicone? Você pega uma substância, aplica na pele do cliente e depois você retira como se fosse uma máscara. Mas uma máscara que sai por completo para que você consiga ver se ali tem alguma ruga, certo? E ali ele conseguia fazer a avaliação. Mas isso aqui era um método que dava muito trabalho, era muito trabalhoso. Tinha que ter a substância certa e tinha que aplicar a substância, tinha que tirar, avaliar. Então, era muito complexo, né? Eles falavam que era muito complexo. Depois, nós temos equipamentos de fotografia especializados. Tem a ultrassonografia de alta frequência, fluorescência multifotônica, microscopia de geração harmônica. Tudo isso aqui são equipamentos voltados para a avaliação. Só que tem um pequeno, aquele detalhe que é quase nada. Só que não, é muita coisa, que o valor é muito elevado.
Então, esses aparelhos aqui, eles custam muito, é muito caro. Então, as pessoas não conseguem, na verdade, as pessoas não conseguem adquirir esses equipamentos para poder fazer uma boa avaliação. Então, eles não são muito utilizados. As clínicas, os médicos, nós profissionais da área da estética, a gente não consegue ainda, né, ter capital para poder manter esses equipamentos em nossa clínica. Então, vamos fazer avaliação visual. E foi com base nisso que começou a surgir as escalas, né, de avaliação para rugas. Mas ainda assim, a gente tem a fotografia digital. A fotografia, gente, é um recurso aí simples e barato que nós temos hoje. Só pegar aqui o celular, tirar uma foto. Tem alguns aplicativos que ele consegue dizer, né, como é que tá o grau daquelas rugas. Mas não é seguro. Por que que não é seguro? Porque para você tirar essa foto e você ter uma boa avaliação, você precisa padronizar a sua foto. Então, o cliente de vocês, ele tinha que estar em uma parede específica para isso, na linha marcada, a câmera tinha que estar a uma posição determinada, a luz ia ter que estar de tal forma que ninguém mexesse. Então, você ia precisar ter um estúdio de fotografia dentro da sua clínica. E isso também fica um pouco inviável, né? Então, as pessoas acabam tirando foto normal e comparando. Mas isso é perigoso. Porque se você tira foto assim e a luz está de um jeito, e você tira foto assim e a luz está de outro jeito, não tem como comparar. Isso não serve como parâmetro científico. Você não consegue comparar. Ah, tirei foto em pé, agora eu vou tirar deitada. Não tem como comparar. Ah, tá com uma roupa, outra roupa. Tudo isso aí já ficou sem valor científico. Então, é complicado a gente tirar foto para poder fazer essa avaliação. A gente pode tirar foto para ficar com a gente, para a gente poder ter como um parâmetro. Mas, às vezes, ainda assim, isso é prejudicial. Porque, a depender da foto, da posição, possa ser que uma ruga apareça mais que a outra. E se sua cliente ver, ela vai falar, eu não tinha essa ruga aqui não, ó. Depois do procedimento, essa ruga aqui aumentou. Então, isso é um pouco complicado, tá? Então, vejam aí como é que vocês vão fazer esses registros. Tentem padronizar de alguma forma para que fique mais seguro, né, para vocês. E vamos ver as avaliações visuais. Antes, né, eu trouxe aqui uma foto e um videozinho de um aparelho. Esse aparelho, você coloca a cabeça da cliente no aparelho. O aparelho vai fotografando todo o rosto e depois ele diz pra gente onde é que tem rugas, qual é a classificação das rugas. Ele diz tudo. Eu quero um negócio desse. Eu quero um negócio desse. Ele mostra tudo. Então, isso é importante pra gente fazer a avaliação inicial e montar um programa de tratamento. E é importante também pra gente fazer uma reavaliação. Então, você montou o seu programa de tratamento, é importante que você reavalie. Então, ó, fechei 8 sessões com o meu cliente. Reavalie na 4ª sessão, para você ver se você teve resultado, se você teve piora, se permaneceu a mesma coisa. Por que que isso é importante? Para que a gente consiga mudar o direcionamento do nosso tratamento. Então, ó, eu dei tal estímulo, mas o organismo dele não respondeu a esse estímulo. Então, vamos tentar outro. E, gente, tira isso da cabeça de vocês de que se eu começar com esse programa de tratamento, eu não posso mudar. Porque se eu mudar no meio do caminho, eu fracassei. O que é que a cliente vai pensar? O que é que não sei quem vai pensar? Não existe isso. Se a gente for fazer um comparativo, né, com a medicina, vocês percebam, o médico ele faz a avaliação, ele faz a consulta, chegou, fez os exames, ele vai passar um remédio. E depois o cliente volta, ou o paciente volta para ele, para poder falar, né? Ah, doutor, eu melhorei, ou então não melhorei, eu piorei, ou eu tô sentindo isso, tô sentindo aquilo. E o médico vai testar um outro medicamento. Com a gente é a mesma coisa. A gente vai testar um ativo, a gente vai testar um aparelho, a gente vai testar uma técnica. Se não der resultado, se o corpo não responder àquele estímulo, a gente vai mudar. E tá tudo bem mudar, você pode mudar sem problema nenhum,
certo? Então, façam sempre a reavaliação. É melhor do que você fechar 8 sessões. Quando chegar na 8ª, você vê que você não teve resultado nenhum. Aí você perdeu tempo, o cliente perdeu dinheiro, saiu insatisfeito. Então, reavalie na 4ª semana, geralmente no meio, a depender de quantas sessões você fechou o programa de tratamento, né? Você reavalia no meio e aí dá continuidade ou então muda o seu direcionamento. Então, façam a reavaliação. E, de uma forma geral, a avaliação da ruga ela é tida como uma avaliação subjetiva. Como a maioria das pessoas não tem condições, né, de ter esses equipamentos para poder fazer uma avaliação mais precisa, a avaliação ela é feita de forma visual. Então, se torna uma avaliação subjetiva, porque a minha avaliação pode ser diferente da sua. Então, chegou o cliente, tem eu e você de profissional. Chegou o cliente, eu vou avaliar, seguindo a avaliação que eu me adequo melhor, e você vai avaliar seguindo a avaliação que você se adequa melhor. Eu vou determinar tal, eu vou avaliar o cliente, né, com o tipo de rugas, a superficial ou profunda, ou sei lá como for, minha avaliação, e você já vai ver diferente, você vai avaliar diferente. Então, existe avaliações distintas, porque eu tenho um olhar, você tem outro olhar, você tem uma avaliação, eu tenho outra avaliação. Então, não é uma coisa certeira. E isso não quer dizer que eu estou certo e você errado, ou que você é certo e eu errado. Não, é uma questão de avaliação do especialista, avaliação, como é que eu vou avaliar, como é que você avalia, o que é que eu tô vendo, o que é que você tá vendo, certo? Então, não significa, a Nath, eu disse que ela tinha rugas do tipo 1. Mas a outra pessoa avaliou e disse que ela tem rugas do tipo 3. Então, é muito relativo, porque a avaliação, ela é subjetiva, porque é visual, é o que você tá vendo, é o que o outro profissional tá vendo, certo? Qual é o conceito de rugas? As rugas são viços, dobras, que são ocasionados pela flacidez de pele, pela flacidez muscular e também pela desidratação. As fibras elásticas elas vão ficando frágeis e à medida que elas vão se fragilizando, a gente vai tendo a flacidez de pele, né? A gente vai tendo a flacidez de pele. Então, ela é ocasionada aí pela flacidez de pele muscular e também pela desidratação. Agora, partindo para as avaliações. Teremos vários autores, tá? Teremos vários autores. Cada autor, ele tem a sua avaliação, ele tem a sua adaptação. Então, vocês vão ver que a gente vai ver vários tipos de avaliação. E é importante que você veja qual é a mais fácil para você, qual que você se identificou mais, qual é a mais legal, qual que você gostou mais, qual que fica mais fácil para que você utilize. Então, aqui eu trouxe primeiro Hal Goldman, Lepierre e Glogal. Eles avaliavam as rugas da região da face. Então, eles olhavam, eles avaliavam e eles tiravam foto. Agora, Glogal, ele falou assim, não vou avaliar só as rugas, porque tem outros fatores que influenciam. Então, vou avaliar a queratose, vou avaliar a pigmentação e vou avaliar também a idade do cliente. Então, além das rugas que se apresentava na face como um todo, ele avaliava esses detalhes. Se tinha queratose, se tinha pigmentação, qual era a idade do paciente para que ele desse uma avaliação mais precisa. E os outros dois avaliavam somente pelas rugas. Fitzpatrick, a gente conhece, né, dos fototipos cutâneos, mas ele contribui bastante para a nossa estética. Então, ele e Goldman, eles propuseram um score de escalas, que é pontuação. Então, vamos fazer nossa escala por pontuação. Eu até gosto de pontuação. Adoro fazer esses testezinhos. Ele falou, vamos fazer uma escala de pontuação, a gente dá, né, de 1 a 3 pontos, 3 a 4 pontos, e aí a gente vai fazendo a soma para no final a gente chegar a uma avaliação mais precisa.
Então, eles faziam essa escala por pontuação e eles avaliavam a intensidade das rugas, principalmente as rugas periorais e as rugas periorbitais, certo? Então, eles avaliavam lá as rugas periorais e as rugas periorbitais. Era o que para eles importava. Paralelo a isso, eles faziam uma foto, né? Fazia lá a avaliação fotográfica e comparavam também se a pele da pessoa apresentava elastose solar, se apresentava alguma discromia e qual era a profundidade das rugas. Ó, essa ruga é profunda. Visivelmente mesmo eles falavam. Ó, essa ruga é profunda, essa ruga é superficial. E eles faziam a avaliação dele. Depois, Fitzpatrick, ele modificou essa escala. E Day também, ele avaliava segundo, então aqui, esses dois, Day e Fitzpatrick, eles avaliavam as rugas da região nasolabiais. Então, ó, para mim, o que importa agora é as rugas nasolabiais. E aí, eles faziam uma análise voltado, né, para esse local. E tiravam a fotografia como referência. Vocês têm aí um materialzinho de apoio. No material de apoio, vocês vão ver um resumo de várias escalas de avaliação. Pega esse material e veja detalhadamente, porque às vezes a gente falando, né, vocês acabam esquecendo. Tem pessoas que são mais visuais. Então, é importante que vocês peguem esse material, imprimam, avaliem, veja direitinho qual é a escala mais fácil, qual a escala mais difícil, qual a escala que você gostou, qual a escala que você não gostou e use a que você quiser. Ah, eu quero seguir a escala de Fitzpatrick modificada. Ah, não, eu quero seguir a escala de Day. Ah, não, eu quero seguir a escala de... Você escolhe, de Glogal. Você escolhe quem você quer seguir para poder fazer a avaliação. E você pode mesclar também. Vou mostrar para vocês como é que eu faço. Outra avaliação é segundo Tsuji. Essa aqui é maravilhosa. Eu adoro a escala dele. Porque ele é simplista. Para que complicar uma coisa que não precisa ser complicada? Ele diz o quê? Tem rugas superficiais e tem rugas profundas. As rugas superficiais, elas desaparecem ao ser esticada. E as rugas profundas, elas não desaparecem. Então, você pode classificar a ruga como superficial e profunda. Segundo Lapierre e Pierard, eles falavam assim, ó, as rugas tem ruga grau 1, tem ruga grau 12, tem ruga grau 3. A ruga grau 1 são rugas de expressão. Nessas rugas aqui, a gente vai só prevenir. Vamos só utilizar ativos, trabalhar com hidratação, a gente só precisa prevenir essas rugas. Ruga grau 2, eles falavam que eram rugas finas ou ondulação. Essa daqui já tinha tratamento. Então, vamos prevenir, usar lá os ativos, usar a hidratação. E, além disso, vamos dar um estímulo nesse colágeno. Fazer algum tratamento. E a grau 3... Esqueci aqui, ó. Pronto, botei aqui, ó. E a grau 3 são drobas. São dobras, pregas e rugas gravitacionais. Aqui a gente já vai ter uma alteração dermoepidérmica e do tecido adiposo. Então, a nossa derme, ela não vai conseguir suportar, então ela já começa a ceder. A gente tem também um comprometimento aí do tecido adiposo e aqui já precisa de um tratamento intensivo. Então, ó, vamos fazer um tratamento mais intensivo, porque essas rugas aqui, elas estão mais resistentes, elas estão mais comprometidas, então o procedimento era intensivo. Segundo o Glogal, ele falava o quê? Vocês viram lá no começo que ele classificava também de acordo com a idade, né? Ele queria ver a idade, queria avaliar de forma mais profunda. Então ele falava o quê? Tem ruga tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. A ruga tipo 1 é uma ruga leve, não tem ruga. A ruga tipo 1 é uma ausência de ruga. Só aparece com expressão. Então, quando a gente faz expressão, aí aparecia aqueles sulcos. E ela pode surgir, né, dos 28 aos 35 anos. Ruga tipo 2 são as rugas dinâmicas, são as rugas de expressão. Elas não existem em repouso.
mas você já percebe que tem rugas ali onde aquela pessoa faz muita expressão. Essas rugas, elas tendem a aparecer dos 40 aos 50 anos. Tem a ruga tipo 3, que é a ruga de repouso. Essa aqui aparece até quando a pessoa está dormindo. Então, não tem para onde correr. Ela está dormindo e está a ruga lá bem marcada. Essa aqui aparece dos 50 aos 60 anos. E tem as rugas tipo 4, que elas só são rugas. É um rosto de ruga. Só tem ruga nesse rosto. Era mais ou menos assim que ele falava. Em toda a face. Então, o rosto inteiro ele é comprometido. E aí, isso acomete as pessoas dos 60 aos 80 anos. Outro tipo de avaliação é o seguinte, essa aqui é mais tranquila. Você dizer se a ruga ela é mista, ela é dinâmica, ela é gravitacional ou ela é estática. Então, a ruga mista, ela tem a mistura, né, de rugas gravitacionais e de movimento, rugas de expressão, movimento repetitivo. As rugas dinâmicas são as rugas de expressão, né, causadas pelo movimento repetitivo. As gravitacionais, elas são causadas pela flacidez e pela ação da gravidade. E as rugas estáticas, que a gente vai ver mesmo a pessoa em repouso. Então, tem essa forma aqui também de classificação, de avaliação das rugas. Aqui é mais uma outra escala, né? Segundo Carruthers-Seth. Eu não sou muito boa em inglês não, vocês já perceberam, né? Mas segundo esse autor aqui, querido, ele avaliava o quê? Pelas rugas nasogenianas e pelas rugas periorbitais, certo? Então, aqui ele avaliava, tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Ele avaliava aqui pela dobra dessas rugas, pela profundidade, tudo visualmente. E depois ele avaliava aqui as rugas periorbitais, a pessoa sem sorrir e a pessoa sorrindo. Então, ele pegava a pessoa séria, avaliava como é que tá, e tinha tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. E depois ele pedia para a pessoa sorrir e avaliava, tipo 0, tipo 1, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Aqui é a avaliação de Glogal, que a gente acabou de ver, mas para vocês visualizarem como era. Então, tem tipo 1, né, tipo 2, tipo 3, tipo 4. Aqui é a escala de Glogal adaptada. Ó, aqui ele está avaliando a região periorbital. E aqui ele está avaliando as rugas nasogenianas, certo? Então, são dois tipos aí de avaliação. Geralmente, eles focam muito mais nas rugas periorbitais e nas rugas nasogenianas. Então, eles dão muito mais atenção a essas rugas na hora da avaliação. Como é que eu faço a minha avaliação? Eu gosto muito de misturar Tsuji, Lapierre e Glogal. Então, eu pego a classificação aqui de Tsuji, que ele diz superficial e profunda, associo com a de Lapierre, que ele diz, né, tem rugas de expressão, tem rugas finas e tem rugas gravitacionais. E pego a base da idade de Glogal para poder ter um direcionamento. Lembrando que essa questão da idade é relativo. É relativo. Por que que é relativo? Porque a gente tem um envelhecimento intrínseco e a gente tem um envelhecimento extrínseco. O envelhecimento extrínseco, ele é alterado de acordo com o seu modo de vida. Se você se expõe muito ao sol, se você fuma, se você bebe, o que é que você faz? Então, tudo isso vai influenciar. Por isso que a parte da idade ela é relativa. A gente tem que ter isso como base, mas também a gente tem que adequar a situação do nosso cliente. Como é que ele vive? Fuma, não fuma? A pele é hidratada, é desidratada? Bebe? Se expõe muito ao sol? Como é isso? E aí, tiro uma média e depois eu detalho a região que está localizada as rugas. Mas isso aqui é a minha forma, tá? Você pode olhar e falar assim, Nath, eu só gostei da forma de Tsuji. Nath, eu só gostei da forma de Fitzpatrick. E segue ele, sem problema nenhum. Ou vocês podem mesclar também, tá? Tudo livre. Aqui é livre. E aí nós temos a localização das rugas. É importante a gente localizar as rugas. Então, vamos lá. As rugas frontais
são as rugas da testa. As rugas glabelares são as rugas que ficam entre as sobrancelhas. Então, rugas frontais aqui na testa, rugas glabelares aqui entre as sobrancelhas, rugas periorbitais, que fala, né, pés de galinha, aqui no canto externo do olho, as rugas infraorbitais abaixo dos olhos, ruga nasal aqui no nariz, rugas periorais. Eita, pera ainda. Periorais é aqui. Já ia marcar errado. Então, rugas periorais. E as rugas nasogenianas são essas daqui, que é do nariz até abaixo da boca. As rugas nasogenianas. A maioria desses autores que fizeram essas escalas de avaliação, eles avaliam pelas rugas periorbitais e pelas rugas nasogenianas, tá? Peguem o material de vocês, deem uma olhadinha, porque tem tudo isso resumindo e bem explicadinho. Tem uma tabela lá com as... comparando, né? Foi mais pra gente poder comparar, a gente conseguir visualizar isso em tabela, comparar e escolher qual melhor avaliação a gente quer seguir. Olhem direitinho e sigam, tá? Se tiver dúvida, alguma coisa, vocês colocam aqui embaixo nos comentários. Pode perguntar, tá? Eu vou ficando por aqui, a aula de hoje terminou, foi rapidinha, mas é só pra gente falar da avaliação mesmo das rugas. É importante a gente saber avaliar. A gente vai ver ainda bastante, né, sobre rugas, sobre tratamentos de rugas, mas é importante a gente começar pela avaliação, avaliando bem os nossos clientes. Dúvidas, coloca aqui. Eu espero que você tenha gostado. Eu te espero na próxima aula. Então, já tô lá na próxima aula te esperando. Beijos, 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 beijos e vamos lá!